Olá, senhoras e senhores titulares de concessionárias de veículos do Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para atualizá-los sobre os assuntos de interesse da nossa categoria. E hoje o nosso tema é a possibilidade de recuperação do ICMS substituição tributária sobre a base de cálculo não realizada na venda de veículos. Vamos lá então? Bem, o STF, em outubro de 2016, fechou questão em relação ao recurso extraordinário 593849 de Minas Gerais e deu aos contribuintes substituídos o direito ao ressarcimento do ICMS quando o valor da venda efetiva ao consumidor final for menor do que aquele valor presumido para cálculo do imposto. Como todos sabem, a base de cálculo para pagamento do ICMS substituição tributária, no caso dos veículos sujeitos a esse regime, é o preço público sugerido, o que o nosso público interno e externo costuma chamar de preço de tabela. Nós também temos algumas peças que estão sujeitas a esse regime de substituição tributária. Porém, a grande quantidade de itens a serem considerados, aliado às dificuldades que o fisco impõe para ressarcimento de valores, como, por exemplo, comprovar o efetivo pagamento por parte da montadora, nos leva a crer que devemos concentrar os nossos esforços nos veículos. Por quê? Os veículos têm uma codificação única, que é o chassi, e é de menos difícil comprovação do pagamento por parte da montadora para ressarcimento do imposto. A partir de 2016, com a decisão do STF, os estados iniciaram a modificação na sua legislação para atender essa decisão do STF. O Rio de Janeiro não se pronunciou, o que fez com que o Sincodiv ingressasse em 2019 com ação para garantir o direito ao ressarcimento dos seus associados. Nós fizemos a ação através do escritório Elson e Reis Advogados Associados e o contrato com o Sincodiv e o escritório prevê a solução judicial ou extrajudicial. A ação continua em curso, porém, agora nós temos o reconhecimento do Estado sobre esse ressarcimento. Por quê? Durante esse período, o Estado do Rio publicou a Lei 9198, em março de 2021, quando dispôs sobre a restituição do imposto paga maior. Mas também na lei, o Estado incluiu a complementação do imposto nos casos em que a venda efetiva se desse por valor maior do que aquele que serviu de base de cálculo. A referida lei previa ainda a regulamentação da mesma, que seria feita através de um decreto, e que deveria ser publicado no prazo máximo de 90 dias da publicação da própria lei. Desde então, no esforço conjunto do Sincodiv com o escritório Elson Reis, nós tentamos de alguma forma participar da regulamentação e da elaboração do decreto que regulamenta a lei. E nós tínhamos a intenção de excluir a cobrança da complementação do imposto. Essa intenção, ela se baseia em algumas teses de que a cobrança seria indevida, seria ilegal e inconstitucional, pois precisaria de lei complementar para instituir essa cobrança. E queríamos ainda evitar que essa cobrança gerasse uma enxurrada de judicialização sobre ela. Nós buscamos apoio político para sermos ouvidos sobre essa regulamentação. Tivemos 2 reuniões com o governador do estado agendadas, mas infelizmente canceladas por falta de agenda por parte do governador, uma vez que todos os esforços do governo, até bem pouco tempo, estavam em aprovar um plano de recuperação fiscal para o estado, o que acarretou muitas viagens em ausência do governador. Pois bem, como nós não fomos atendidos, em 30 de nove de 2021, o governo do estado publicou o decreto disciplinando as formas de restituição do imposto e mantendo a cobrança da complementação do ICMS no caso das vendas em valores superiores à base presumida do imposto. Isso para vigorar a partir de 1º de novembro de 2021. Em face desses acontecimentos, o escritório Elson Reis divulgou uma nota técnica sobre o atual cenário
e estamos disponibilizando essa nota técnica juntamente com esta mensagem, e recomendamos a leitura por parte dos senhores e senhora. Para além da nota técnica, nós do 5DIV estamos convocando uma reunião com os nossos filiados para melhor orientar sobre os procedimentos a serem adotados a partir de 1º de novembro de 2021. Para tanto, contaremos com a presença do Dr. Carlos Eduardo, do escritório Elci Reis, que fará um overview sobre o assunto. A reunião se dará por meio online, através da plataforma Zoom, e acontecerá no dia 27/10 de 2021, próximo, às 15 horas. Nós enviaremos a todos os links para a participação da reunião, que vai estar também disponível na descrição aqui desse vídeo, tá? Faremos também a convocação através de e-mail. Nós contamos com a presença de todos e dizemos que é muito importante que os procedimentos sejam realizados conforme as orientações. Tudo isso para que nós possamos evitar qualquer tentativa de procrastinação por parte da Fazenda Estadual em nos ressarcir o que nos é devido. E vamos aproveitar a audiência no final da reunião para atualizar todos sobre outros assuntos de interesse do segmento, notadamente o nosso Renave. Vamos falar um pouco sobre o Renave, já fizemos algumas coisas até aqui, divulgamos a vocês, mas vamos entrar um pouquinho mais no assunto, tá? Bom, um forte abraço a todos e até lá. Vocês receberão o link com o convite para a reunião. Bom negócio!